Boa noite, boa tarde a todos, né? Sejam todos bem-vindos. É com imensa alegria que damos continuidade ao estudo do programa O Homem em Conflito, Desafios para o Ser Consciente, com base na obra da mentora Joana de Ângeles. Esta é uma iniciativa da ANESP, a Federação Espírita Holandesa e a AME Brasil. O tópico de hoje é depressão e será apresentado pela nossa querida Mariana de Macedo. Boa tarde, Mariana. Seja muito Boa bem-vinda. tarde, tarde, Maria. Boa tarde a todos vocês. É sempre uma alegria a gente poder se encontrar. Né? O que é, então, afinal de contas, depressão, né? E aí a gente vai ver alguns conceitos que a gente traz, então, né? Acho que antes a gente pode fazer um histórico. A depressão, ela historicamente, ela era conhecida como melancolia. Só depois de um determinado período é que ela passa, então, a ser chamada como depressão, né? Mas assim, ó, a gente vai vendo, né? Hipócrates já dizia, então, que é a perda do amor pela vida, uma situação na qual a pessoa aspira à morte como se fosse uma bênção. Olha que coisa profunda isso que ele diz, né? Que ela aspira à morte como se fosse uma bênção, né? Então, tal estado de sofrimento que o indivíduo está quando se encontra no processo depressivo, né? Então, o que que a gente vai ver? A Organização Mundial da Saúde, ela já dizia no ano de 2008, ela dizia que uma das doenças que mais matam são as relacionadas às doenças cardíacas, mas que no ano de 2020, as doenças cardíacas ficariam em segundo lugar e passaria a estar no topo as doenças relacionadas à saúde mental. E se a gente vê, nós estamos em 2024 e a gente está vendo, sim, que é exatamente isso que está acontecendo. Em decorrência, né, dos processos depressivos, muitas pessoas estão buscando o autoextermínio. Então, veio sim se concretizar isso que a Organização Mundial de Saúde já nos dizia há décadas atrás, né? Então, a realidade, assim, o que que significa depressão? O termo é usado para descrever um sentimento de tristeza profunda, né? Ocorre um desânimo devastador, debilitante, duradouro, que interfere inclusive nas rotinas da pessoa. Não é apenas uma tristeza, a gente precisa entender assim que não é apenas uma tristeza que a pessoa tem. Tristeza todos nós temos no nosso dia a dia, mas a tristeza ela dá e passa. E as pessoas usam de forma equivocada, eu estou depressiva. Às vezes ela está apenas no estado de tristeza, porque a depressão às vezes a gente não consegue nem nomear. Quando a pessoa realmente está depressiva, ela não consegue nem nomear. Então, não é uma tristeza normal, né? Por mais que seja doloroso, né, você ficar triste, não tem aquela profundidade como a depressão, porque a depressão é essa sensação que não desaparece facilmente, interrompendo muitas vezes a capacidade da pessoa de agir e de pensar. A depressão, então, é uma doença do organismo como um todo, que compromete o físico, o humor e, consequentemente, o pensamento da pessoa. Se a gente prestar atenção, as pessoas que estão em depressão, elas vão ficando no isolamento, elas não conseguem se relacionar mais. Como é que a gente consegue perceber? Quem está dentro de casa consegue perceber que a pessoa está ficando em depressão, porque ela vai ficando mais encapsulada, em si mesmada, ela não quer tanta interação, né? E às vezes o grupo familiar não consegue se dar conta, a pessoa está emburrada. E não é emburrada, no primeiro momento ela está triste e depois ela vai ficando, né, nós podemos dizer que ela vai ficando neste comportamento, né, realmente assim, ó, ensimesmado, né? A depressão, ela altera a maneira com que a pessoa vê o mundo, a realidade, as emoções delas se manifestam às vezes de forma diferente daquilo que a pessoa geralmente agia. Ela sente a disposição e o prazer, não sente mais disposição nem prazer na vida.
afeta a forma como que ela se alimenta, o sono, geralmente tem muita alteração no sono. Quando nós falamos de adolescente, tem ahn, uma diferença no comportamento daquele adolescente, né? Tem um déficit de atenção, né? As notas, o rendimento escolar vai diminuindo, né? Então, é uma doença que realmente ela dói na alma. E a Joana nos diz o seguinte, que a depressão é a doença da alma, que se sente culpada e que não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente, em decorrência de comportamentos infelizes praticados nas esteiras da reencarnação. Tanto é, gente, que se a gente vai olhar assim, ó, nas obras espíritas, a gente vai encontrar, né, que principalmente no André Luiz, assim, a gente encontra, né, algumas referências que nos colocam, por exemplo, assim, de um espírito que desencarnou neste processo de sofrimento e que reencarna no mesmo processo de sofrimento. Então, é assim, aqueles indivíduos que desencarnaram depressivos, mas que reencarnam depois, e a gente já observa aquelas crianças mais chorosas, aquelas crianças mais quietinhas, mas que choram por qualquer coisa. Não quer dizer que todas as crianças que choram por qualquer coisa tenham depressão, mas a gente vai prestando atenção em alguns comportamentos do indivíduo na atual existência, e a gente vai vendo que realmente é bem isso que a Joana está nos dizendo, né? Então, ou seja, essa alma que se sente culpada, que carrega de forma inconsciente, né, essas informações que ela não sabe até por que que ela se sente triste, por que que ela está daquele jeito, mas que elas aparecem na conduta, né? Então, por isso que é importante a gente poder tratar isso no cerne, né, da sua origem, como diz a Joana, né? Então, existe uma alteração, então, no cérebro, deste indivíduo, ela está envolvida, então, com essa deficiência nos neurotransmissores, e aí a gente vai encontrar nesses neurotransmissores a noradrenalina, a serotonina, né? E aí, isso tudo vai fazer com que esse cérebro ele não tenha o funcionamento como ele deveria de ter. Eu explico para os meus pacientes, às vezes, para não explicar uma coisa assim ó, tão científica, o que eu digo é o seguinte, assim, vamos tentar pensar que você está carregando um saquinho de bolita. Você sabe o que que é bolita? Aquilo que se brincava antigamente, né? Aquelas bolinhas redondas, né? Algumas azulzinhas, outras verdinhas, outras pretinhas. Então, vamos tentar pensar assim que você está com um saquinho de bolita na mão e aí você tropeça e as bolitas esparramam pelo chão, tá? E aí você tinha que entregar aquela bolita, né, para aquela outra criança que está lá com a mãozinha. Então pensa assim, a tua mão, né, é uma parte do neurônio e a mão da outra criança é a outra parte do neurônio que está ali, né? Então precisava passar de uma mãozinha para a outra ali, tá? Aquelas bolitas. Então eles seriam os neurotransmissores. E aí você tropeçou e derrubou. Então não foi para o outro neurônio, não foi para a mão da outra criança, né? Então ela caiu no chão. E aí é que entra os antidepressivos. Vocês já ouviram falar naquele recaptador de serotonina? Né? Então, o recaptador de serotonina é aquela outra pessoa que vai lá e junta as bolitas e bota no saquinho para entregar para outra criança. Então, aí funciona o antidepressivo. Então, para a gente fazer uma coisa mais didática, né, para compreender. Então, o que que a gente precisa perceber? Que existe toda uma transformação no funcionamento dessa pessoa, né? Então, por quê? Porque aí tem uma questão que é química, né? Então, assim, o organismo não faz essa produção. Mas a Joana nos diz o seguinte, que nós não podemos ter apenas este olhar químico, que nós também temos que olhar o indivíduo como um todo, como este ser integral. Então, que existe a parte, sim, aparece no físico, que é biológica, ou seja, esses neurotransmissores, eles não estão ali funcionando da forma com que deviam, mas também tem as questões psicológicas e tem as questões espirituais. E tudo isso está englobado. Então, tem que haver um tratamento como um
todo para que o indivíduo possa sair dessa condição, né? Então, não existe uma depressão que seja só química ou uma depressão que seja só psicológica. Quem nos fala isso é o doutor Inácio Ferreira, que ele nos fala, né? Então, quando você recebe, então, um diagnóstico que a depressão é química, tu vai lá e o médico diz, realmente, olha, o teu cérebro não tem essa substância e tudo. Então, alivia, sim, né, aquela pessoa que recebe o diagnóstico porque ela não se sente culpada. Aí ela se libera das culpas, né, e que muitas vezes construída ali naquele ambiente familiar, né? Porque o fato da pessoa não conseguir lidar com as questões de profissionais, não cumprir, né, com aquilo que ela necessitava, não, e ela não cumpre não é porque ela não quer, é porque ela não consegue. Às vezes a família, inclusive, culpabiliza a pessoa, né, dizendo assim, mas você tem tudo, afinal de contas, o que que você quer? E aí a pessoa cada vez vai se sentindo mais impotente diante dessa situação, porque ela não está assim porque ela quer, ela está assim porque ela não consegue. Então, com esse diagnóstico químico, ameniza esse sentimento de culpa. Mas aí a gente precisa entender que não é uma coisa isolada, né? A depressão, ela não pode ser separada da pessoa, de forma alguma, das questões, das escolhas dela, da vida dela, do que ela faz com a sua vida, né? Então, é uma alma que ela clama, né, por ser atendida nas suas necessidades. E aí a Joana vem e nos diz o seguinte, assim, aprofundando-se, porém, a sonda investigadora a respeito deste cruel distúrbio comportamental na área da afetividade, a doença se exterioriza em razão do doente, que é sempre um espírito reencarnado em processo de reequilíbrio dos delitos anteriores praticados. Então, nós não podemos virar as costas para as questões espirituais, né? Ou seja, esse espírito que vem, então, para a atual existência, e ele vai ter que dar conta disso. E aí a gente vê, então, a criatura nessa contemporaneidade, né, essa nossa sociedade atual, né? Então, ou seja, ah, ah, muitos brigaram com Deus, viraram as costas para Deus. Tá? E a Joana nos diz o seguinte, que nunca as criaturas precisaram tanto de Deus nas suas vidas, né? Então, que é necessário esse encontro do homem e da mulher consigo mesmo. Então, à medida que nós vamos vivendo essa sociedade imediatista, materialista, que dá bola para o exterior, né, que valoriza muito o exterior, né, a aparência, o homem vai esquecendo de si mesmo. E quanto mais ele se afasta deste ser espiritual que ele é, mais adoecido ele fica. Então, é urgente, né, segundo a Joana, que este homem volte para si mesmo, né? Aí a gente vê também uma outra fala da Joana que nos diz o seguinte, que a vida em sociedade não pode expulsar o interesse da busca da individuação de cada um dos seus membros, tornando-os confusos e padronizados em uma escala comum. Então, nós não somos os outros, né? Nós não podemos, então, viver uma vida voltada para aquilo que o outro escolheu para si, né? E aí a gente vai vendo os comportamentos em massa. Essa massificação do homem faz com que ele se afaste desse processo de individuação, que é a busca do si mesmo, né? Que é fazer aquilo que ele veio para fazer as suas próprias escolhas e assumir-se diante dessas escolhas. Então, quando o homem se afasta de si mesmo, ele vai ficando nesse processo de adoecimento, porque ele vira as costas, né, para quem ele realmente é, para poder atender a necessidade da sociedade. Então, ele passa a ser um personagem diante da sociedade e se abandona. E aí, a gente precisa prestar atenção, então, né?
quando a Joana nos fala, né, sobre o templo de Apolo em Delfos. E existe, então, né, duas inscrições que diz lá, né, conhece-te a ti mesmo e nada em excesso. E justamente é o que nós estamos vivendo, tudo em excesso. A nossa sociedade atual é do excesso, né? Então, o excesso de bebida, de comida, de sexo, de consumo, né? Uma sociedade aonde o excesso está em predomínio. E à medida que nós nos impregnamos por este excesso, nós vamos então descuidando deste conhece-te a ti mesmo, porque nós nos tornamos pessoas, né, aparências apegadas a imagens, né? E aí nós vamos nos relacionando com essa vida ilusória, com essa vida que é passageira. E aí, o que que se faz então a respeito? Quando nada é feito a nada é feito, esses excessos, então eles tomam uma forma de sintoma, né? E tudo isso é a fuga de si mesmo. Então, quando nós fugimos de nós mesmos, nós estamos propensos sim ao adoecimento, tá? E aí a gente vai vendo, né? Então, ou seja, né, principalmente entre a juventude, essa questão da imagem, da exposição, né, nos, nas redes sociais, desculpe, nas redes sociais, né? Então, o excesso muitas vezes de exposição, né? Onde há uma espécie de um comportamento narcísico, precisando, né, se colocar visto para as demais pessoas como uma pessoa que é feliz, mas vejam que os símbolos de felicidade sempre é no excesso. Então, a festa com muita bebida, festa, né, com muita gente, com, né, danças às vezes apelativas, eróticas. E aí, assim, a pessoa não tem um significado, ela não está em contato consigo, ela está em contato com aquilo que a sociedade apresenta como felicidade, como realidade, né? Então, ela é uma pessoa que a Joana chama de pessoa espelho, né? Ela é aquilo que os outros espelham para ela. Ah, se um usa o cabelo desse jeito, você tem que usar também, né? Então, o indivíduo acaba afastando-se de si mesmo, e nesse afastamento ele fica adoecido, né? Porque ele é só algo que os outros disseram que ele deveria de ser. E aí nós vamos então, né, ver Jung dizendo, né, quando os conteúdos inconscientes ficam reprimidos por serem continuamente ignorados, acabam por impor sua influência sobre o consciente, uma influência de caráter patológico, e é por isso que ocorrem distúrbios nervosos. E esse é muitas vezes o ponto de partida para a depressão. Olha o que Jung está dizendo, né? Então, ou seja, assim, quando nós ignoramos, né, aquilo que a gente sente, que a gente pensa, para poder então atender à necessidade dos outros, nós estamos reprimindo as nossas próprias emoções, né? Então, eu faço para contentar os outros, mas eu nem gostaria de fazer isso, né? O jovem que não sabe dizer não, todo grupo faz o uso de substância psicoativa, ele vai lá e também usa aquela droga, porque ele não quer ser diferente do grupo, porque ele está numa idade que ele está construindo a sua identidade. Então, ele reprime, né, a sua vontade de não fazer o uso de droga, mas ele tem muito medo de não ser aceito. Então, ele acaba sucumbindo, e isso gera depois o que? Esse distúrbio nervoso que Jung fala, pode ser apresentado, então, na culpa que ele sente ao se encontrar com os pais, né? E aí, neste momento, começa, né? Então, esse ponto de partida para a depressão, né? E Jung continua, então, falando: a psique de um povo tem uma configuração apenas um pouco mais complexa que a psique do indivíduo. E no caso inverso, já não falou um poeta dos povos e de sua alma, e com razão, acho eu, pois algo de nossa psique não é indivíduo mais povo, coletividade, humanidade. De alguma forma, somos parte de uma psique única e abrangente, de um homem singular e imenso. Ou seja, o Jung diz que tudo aquilo, né, que está
que está dentro está fora e o que está fora está dentro. E aí a gente pode ver assim, eu vou trazer o exemplo agora, né, do Rio Grande do Sul com as enchentes, né? Então, as águas, né, elas transbordaram, houve uma enchente. E será que nós também não estamos com as emoções transbordando? Né? Então, ou seja, não está lá fora, está dentro também. Dentro nós também estamos transbordando de emoções, né? E de emoções que a gente não está dando conta. Então, ou seja, elas foram reprimidas e elas têm que sair de alguma forma. Então, ou seja, houve uma enchente de emoções que elas estavam reprimidas e elas precisavam. Então, quando você tem uma crise, quando você tem um surto, é porque realmente houve uma enchente, né, daquelas emoções reprimidas e que elas saíram, foram potencializadas por algo. Então, muitas pessoas que passaram por este processo e que estiveram lá mesmo, elas entraram sim em processos, surtaram efetivamente, né? E nós não estamos falando isso em tom de crítica, em absoluto, não, mas apenas como uma constatação, né, dos fatos. Mas se a gente parar para pensar, todos esses fenômenos que a gente acredita que são com o outro, não são com o outro, eles estão falando de nós também. Então, todos nós, né, sentimos isso. Então, o que está inserido na cultura de um povo, né, tem a ver conosco. Tá? Então, se nós estamos na atualidade vivendo um processo de depressão e de tristeza, o que que isso tem a ver conosco? Né? Então, de certa forma, né, tem a ver sim com essas escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia e que reverbera de alguma forma, né, nas nossas relações, no nosso ambiente de trabalho, com a nossa família, e isso tem a ver conosco. Então, aquilo que está dentro está fora, e o que está fora está dentro. Né? Então, nós não somos de forma alguma separados, como a gente realmente acredita, né? Então, e quando nos falta para sermos homens e mulheres modernos? É uma pergunta. Quando virarmos história, qual será a nossa principal característica? Outra pergunta. Qual o marco que deixaremos como pessoas? São questionamentos que são feitos, né? Então, para Jung, a resposta é essa. O homem só é completamente moderno quando ficar na margem mais exterior do mundo, tendo atrás de si o que ruiu e foi superado, ou diante de si o nada do qual tudo pode surgir. Olha que coisa linda e reflexiva isso, gente, né? Então, olha a profundidade disso que ele está nos trazendo, né? Que está falando aqui de superação, está falando de um novo olhar, né? Então, quando ele só vai ser moderno quando ele ficar à margem do exterior do mundo, ou seja, quando ele conseguir entrar em contato com a sua profundidade. Ele vai estar moderno, por quê? Porque ele vai ver que tudo aquilo que estava na sociedade ruiu e foi superado. Então, ele está mais próximo dele mesmo, tá? E aí a gente vai vendo, então, né, que a depressão é a ausência de sentido, e o próprio Jung diz: o homem não pode suportar uma vida sem significado. Então, nós precisamos entender que temos que ter um significado, que temos que ter um objetivo. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita e ela nos coloca diante desse ser, deste espírito imortal, ela está nos mostrando que tem um sentido esse nosso período de existência aqui. Então, este homem que não encontrou um sentido para a sua existência agora, porque a vida é eterna, mas a existência é esse período, quando ele não encontrou um sentido, né? Então, nada tem valor. E aí a gente vai lá, né? Estudar o Viktor Frankl, que eu acredito assim que vocês já devo de estar cansado de escutar tanta gente falar no Viktor Frankl, né? Que é, então, o autor da logoterapia, né? Lembram que em outras oportunidades a gente já colocou aqui que ele usou aquela
frase do Nietzsche, né? Quem tem um porquê aguenta um qualquer como. Porque ele estava lá na guerra e ele, né, os nazistas tiravam eles para trabalhar e muitas vezes com as botas furadas e tendo que enfrentar a neve e ele conversando com um companheiro de cela, o companheiro de cela falou para ele assim: Você já pensou se as nossas esposas estivessem nos assistindo aqui como se nós estivéssemos marchando? E ele diz que a partir daquele dia, então, ele começou a imaginar que ele não estaria saindo para trabalhar num trabalho forçado, mas que ele estava marchando na rua principal e que a esposa dele estava ali assistindo ele. Cada vez que ele pensava que ele iria encontrar a esposa, aquilo dava sentido para ele continuar lutando apesar da dor, né, continuar vivo, né, e suportando toda aquela escassez, aquele sofrimento e aquele maus tratos que ele sofria. Então, o que que ele, né? Então, quem tem um porquê aguentam qualquer como, né? Então, isso dava sentido para ele continuar vivo, tá? Então, é exatamente isso que a gente vai encontrar, então, na obra, né? Que a Joana nos diz. Diante disso, o indivíduo é obrigado a escolher, com discernimento para eleger, dando surgimento a outro tipo de instinto de sobrevivência para prosseguir lutando. Sem uma decisão clara, torna-se instrumento de outros, agindo conforme as demais pessoas, em atitude conformista, não reagindo aos impositivos do meio, perdendo-se sem motivação, ou deixa conduzir pelo interesse do grupo, atuando conforme o mesmo, que lhe impõe comportamentos agressivos, anulando o seu interesse e alterando o seu campo de ação. Então, ou seja, nós podemos nos conformar, né? Agindo então de acordo com aquilo que a sociedade nos impõe, né? Nos coloca. Aí, mas o que que vai acontecer, né? Se a gente faz o que as outras pessoas querem que a gente faça, a gente vai estar agindo como totalitarismo, como diz o Viktor Frankl, né? Que o problema do vazio, em vez disso, ele deseja fazer o que os outros fazem, aí é o conformismo, ou ele faz o que as pessoas querem que ele faça, que é o totalitarismo. Então, o indivíduo se afasta de si mesmo, que é o que a Joana nos traz, né? E aí, quando ele se afasta de si mesmo, ele fica perdido, né? E sem esse propósito de vida. Por quê? Porque se ele tem que fazer as coisas que os outros desejam, ele não está fazendo aquilo que ele realmente almeja. E não fazendo o que ele almeja, ele se perde de si mesmo. Ah, por quê? Porque se sente com um vazio imenso. Quantas pessoas a gente vê, né, que quando elas nos falam a respeito da depressão, elas estão falando daquilo, da vida que não tem cor, que não tem brilho, né? Antes de vir para cá para aula, eu atendi uma pessoa que está justamente assim, nessa depressão. E ela estava me colocando assim que você não vai acreditar, não tem vontade de levantar da cama nem de tomar banho. Eu fico com vergonha de te dizer isso. Uma pessoa formada, uma mulher extremamente inteligente, né, que fez parte de um grupo seleto de pessoas, e ela hoje em dia ela se encontra nessa condição. E ela só está conseguindo sair da cama porque ela tem uma filha. Então, ou seja, assim, por mais difícil que seja, ainda a filha consegue fazer com que ela levante da cama, porque ela tem que dar conta daquela criança. Então, vejam, gente, o sofrimento que é para um ser humano, né? Ela perdeu de si mesma, né? Ela não consegue conectar, ela não tem energia de vida, né? O que Jung fala, né, a respeito, então, que a libido, ela não é relacionada à questão apenas sexual, como Freud nos colocava, não, né? É energia, libido é energia de vida, é aquilo que te faz ir para o mundo, ter vontade de estar. Então, para isso, você precisa de um propósito, de um sentido, de um objetivo, né? Então, a gente segue, então,
né? E aí ele nos diz o seguinte assim: essas pessoas sofrem frequentemente de uma grande limitação do espírito. Sua vida não tem conteúdo suficiente, não tem sentido. Quando isso pode expandir-se numa personalidade mais vasta, a neurose em geral cessa. O que significa isso, né, gente? Então, é você se anular, é você ficar vivendo naquele mundo totalmente restrito, né? E aí você acaba escolhendo muitas vezes, né, fazendo a escolha para atender a necessidade dos outros. Quando você às vezes se anula num relacionamento, né? Quando existe um relacionamento abusivo e você passa então a fazer as coisas para o outro porque você não quer se incomodar, né? Então, muitas são as justificativas. A causa não é essa, né? As causas são individuais de cada um, mas são comportamentos, às vezes, que o indivíduo justifica, né, para poder estar naquela condição assim. Não que ele justifique a depressão, justifica para estar naquele relacionamento, mas ele não consegue sair daquele relacionamento aonde o outro tem um certo poder e um certo abuso. Então, a pessoa, ao se anular, ela vai, então, entrando nesse processo depressivo, porque ela não tem condições de fazer as próprias escolhas que ela gostaria. Então, ela vai ficando reprimida, né? Então, ao escolher não encontrar o significado e reprimir lembranças, avaliações, sentimentos, frustrações, anseios e necessidades que foram significativas, a pessoa nega a si mesmo o acesso a dados fundamentais de fundamental importância. Toda vez que tenta pensar sobre a vida e sobre os problemas, estará condenada a lutar na escuridão. Por quê? Faltam-lhe algumas informações básicas, falta-lhe conhecer o caminho para o encontro consigo mesmo. Então, ou seja, a pessoa não consegue fazer uma ação refletida, né? Porque ela entrou, então, nessa sintonia, nessa psicosfera, e ela vai cada vez acreditando menos em si mesma, né? Contudo, seja certo ou errado num dado momento da vida, nenhuma escolha pode nos prender para sempre. Acho que isso aqui que é importante a gente poder olhar, né? Que a pessoa passa por esse processo, mas isso não vai ser para sempre. Quando as intimações da psique são ignoradas por muito tempo, a psique passa a retirar ainda mais libido e o indivíduo será puxado para o mundo do subterrâneo. E quem não se encontrou como Dante em algum ponto, em alguma floresta escura, depois de perder o caminho. Então, isso, ele está fazendo isso, é Rollins que nos diz, né, que é um autor da Jungiana. E todos nós, em algum momento, já passamos por essa situação. E aí ele diz o seguinte: se o sujeito não presta atenção, não faz nada para mudar as suas prioridades, a depressão persistirá. E é aqui, ó, que acho que é importante a gente colocar, né? A questão de medicalização da dor, né? Existe uma cultura, né, que tudo é o remédio. E nós não estamos dizendo que, né, que não se use o antidepressivo, porque tem situações, às vezes, assim, ó, tão graves que a pessoa está caminhando para a busca de uma solução de alívio de dor, que ela vai, então, pelo caminho do autoextermínio, ou seja, do suicídio. Então, há necessidade, sim, da medicação, mas a gente precisa, junto com essa medicação, buscar a causa. E aí é que entra o processo terapêutico. O processo terapêutico vai te ajudar a entender quais são essas emoções que estão lá reprimidas, por que é recorrente, né? Nós passamos um período bem, daqui a pouco vem um outro período de depressão. É porque isso não foi tratada a causa, porque a gente medicalizou a dor. Então, cada vez que você entrou num processo de dor e sofrimento e não teve a capacidade de suportar aquilo que você está sentindo, né, você vai sempre deixando de olhar para aquela dor. E quando a gente faz este olhar e aprofunda e busca a razão deste sofrimento, a gente vai entendendo que precisa tratar aquela causa para que não seja recorrente. Então, se você usa sempre a medicação, mas não olha para a causa, isso só no momento que você para com a medicação, volta de novo, né?
Então, e quando você faz o uso da medicação, mas faz a terapia, aos pouquinhos depois com o seu psiquiatra, você vai podendo fazer o que a gente chama de desmame, dependendo do grau, né, de depressão dessa pessoa. O fato é que é importante a gente entender que precisa tratar. E a Joana nos coloca, uma questão assim que eu acho que ela é riquíssima aqui, para a gente poder estar refletindo, né? Ela nos fala que na depressão o nascer e o morrer devem ocorrer simultaneamente, pois é um momento que se deve reavaliar o valor da vida dominante em torno do qual a pessoa se estruturou. É a morte da velha vida e o renascimento de uma outra pessoa, de um novo ponto de vista transcendente do ego. Olha que coisa legal isso aqui, tá? Aliás, quem nos diz isso é Edgar. A Jonas nos diz o seguinte: a busca de um sentido existencial por parte do ser humano constitui-lhe uma força inata impulsionadora ao progresso. Ao identificá-lo, tornar-se-lhe o objetivo básico a ser conquistado, empenhando todos os recursos para a consecução desta meta. Então, ou seja, ela nos coloca, né, então, como possibilidade. No momento que você passou, então, por este processo, porque ele vai passar. Isso é importante a gente entender, que toda vez que o indivíduo faz uma adesão a um tratamento, né, então, com o psiquiatra, com o psicólogo, né, o tratamento espiritual, né, então, fazendo uso, então, dessa fluidoterapia, né, junto, né, com todo esse tratamento espiritual junto com o tratamento com os profissionais da área de saúde, a pessoa vai passar então por esse processo, mas ela não vai ser mais a mesma pessoa que ela era antes. Por quê? Porque houve então a morte daquela pessoa que estava ali naquela circunstância, mas que passa a ter um despertar a partir do momento que ela, né, ressignifica todo este processo. Então, ela pode ter um novo olhar para a sua história, entender o porquê dessas escolhas, né? E no momento que ela vai olhando para isso, né, ela vai conseguindo de novo, né, a ter um propósito de vida. Mas para isso precisa, sim, ter uma boa orientação. Tá? O que a gente vê muitas vezes é que ah, às vezes existe uma orientação para fazer que faça sempre somente o tratamento espiritual. E isso é um risco. Nós precisamos entender que essa pessoa precisa sim do profissional da área da saúde junto, tá? Então nunca se faz essa orientação dentro da casa espírita, tá? E aqui nós temos uma descrição aqui que acho que é importante da gente estar colocando aqui, né? Que diz mais ou menos assim, ó. Olha só a descrição. Eu sabia que o sol estava nascendo e se pondo, mas pouco de sua luz chegava a mim. Sentia-me afundado sob algo mais forte do que eu. Primeiro, não conseguia usar os tornozelos. Depois, não conseguia controlar os joelhos. E a seguir, minha cintura começou a se vergar sobre o peso do esforço. E então os ombros se viraram para dentro. No final, eu estava compactado e fetal, esvaziado por essa coisa que me esmagava sem me abraçar. Olha, gente, né? Então aqui quem, né, é Solomon que nos traz essa descrição. Quando a gente escuta isso, a gente vai vendo assim, ó, olha o grau de sofrimento desse indivíduo, né? Que tá vendo, mas ele se vê numa situação fetal, ou seja, tal o quanto ele foi se diminuindo, né, emocionalmente, e o corpo acompanhou esse movimento aonde ele se encontra em condição fetal. E a gente vai vendo, né, essas descrições, muitas falas de paciente, a gente encontra descrições muito similares.
tá? Então, o que que é importante a gente poder estar olhando, né? Que é fundamental este apoio da família poder estar ali acolhendo essa pessoa, não fazer cobranças, né? Aonde o indivíduo se sinta cada vez mais culpado. Ele está naquela condição porque ele não consegue, é uma doença. Ele não está naquela condição porque ele é um ingrato diante da vida. Não, a gente precisa, então, ampliar essa nossa percepção para a gente poder entender, tá? E aqui a Joana nos coloca uma coisa que eu achei muito oportuna para a gente estar falando, né? O parto que propicia a vida é também doloroso o processo que faculta de laceração, né? Então, ou seja, né, para a gente poder estar na vida, a gente passa pelo processo do parto. Então, a gente vai passar na vida por processos que são muito dolorosos, mas esses processos dolorosos é justamente o processo de aprendizado, né? Que precisa sim ser ombreado com outras pessoas, para que a criatura não venha a sucumbir, mas que ele faz parte desse processo evolutivo. E aí a Joana, então, afirma para a gente, né? A busca no sentido da vida ultrapassa a manifestação da forma e prossegue em outras dimensões, aformoseando o ser que projeta, sim, a sua realidade para os outros cometimentos existenciais futuros. Outros desafios humanos, superando-se através das conquistas armazenadas, direcionando-se para a integração na harmonia da consciência cósmica, livre de retentivas com a retaguarda, desembaraçando de aflições, porque superadas e aberto a novas expressões, sempre portadoras da peregrina luz da sabedoria. E aí a gente vai vendo, né, que o indivíduo começa, então, a ter um significado, a fazer as buscas, ter esse entendimento da imortalidade da alma, e é justamente isso que nos coloca numa outra condição, numa condição ah, de esperança, né, de dias melhores. E aí, quando a gente tem acesso à doutrina espírita, que nos fala, então, a respeito da imortalidade da alma, dessa perspectiva do ser imortal, a gente vai prestando atenção o quanto ter o entendimento da imortalidade da alma nos fortalece para que nós possamos, então, buscarmos, né, esta sustentação que nos fortalece a fé. Por quê? Porque existe um propósito para nós estarmos aqui, que é a evolução, mas essa evolução só se dá diante do nosso entendimento e principalmente da nossa capacidade de suportar aquilo que a gente sente. Quando a gente consegue suportar aquilo que sente, mesmo, né, precisando do amparo dos outros, a gente vai vendo o quanto a gente consegue dar conta, né? Então, aqui nós temos, ó, Jung nos falando, como o sofrimento é decididamente desagradável, as pessoas naturalmente preferem não poder ponderar quando medo e tristeza cabe ao homem. Assim, elas falam suavemente sobre o progresso e a felicidade maior possível, esquecendo-se de que a felicidade está envenenada caso a quantidade necessária de sofrimento não tenha sido preenchida. Atrás de uma neurose jaz frequentemente oculto todo o sofrimento necessário e natural que o paciente não estava disposto a suportar. Então, se existe este entendimento, né, a gente vai vendo que a depressão ela aparece como um agente de mudança e de significado, né, que a gente vai conseguindo ter um olhar diferente para isso, né, mas que a gente vai apressar. Então, a conquista dessa individuação, ela perpassa, né, por esses desafios, por nós vencermos a nós mesmos, né? Por nós estarmos na vida, fazendo com que essa vida seja construída um sentido, tá? Gente, eu
estou falando muito e não estou deixando tempo para vocês. Eu acho que em termos de conteúdo é suficiente a gente colocar. Vamos abrir um pouquinho para a gente poder estar conversando sobre isso. Eu queria fazer uma pergunta. Sim? Meu nome é Aline. Você comentou sobre fluidoterapia, mas eu não entendi muito bem. Se você puder explicar. Assim, é que na casa espírita, né, a gente tem a aplicação do passe, a água que é fluidificada, né, na casa espírita. Então, por exemplo, se você frequenta uma casa espírita, né, você pode ter acesso, né, à aplicação de passe e também a água que você usa no próprio evangelho ali, né, que a gente diz que ela recebe os fluidos no momento que você está em oração, faz o seu evangelho, é aquela água fluidificada, tá? Sim. Então, nós temos acesso a isso, mas não pode ser apenas isso, esse é um outro recurso, né? Então, para você poder utilizar, né? É o tratamento integral, né? Por quê? Porque nós temos um ser que é integral, Entendi, obrigada. tá? Oi, Mariane, tudo bem? Oi, tudo Mônica, bem? Tudo bem, Mônica? tudo bem. Olha só, por tudo que você falou, eu estava buscando aqui os pontos da razão da depressão, porque eu tenho realmente, minha mãe teve depressão, eu tentou suicídio, graças a Deus não aconteceu, ela morreu depois, mas foi de causa, né, dos problemas cardíacos ela já tinha. E minha filha teve depressão também durante a gravidez, né? Então foi uma Uhum, barra. Isso. Então, por tudo isso, eu sempre questionando, sempre o porquê e a causa. Então, associando o que você falou, aí eu vi que é como se elas tivessem a perspectiva da sociedade, tivesse também a afluência da cobrança da educação familiar, né? A cobrança. E a cobrança de si mesma, que perante os múltiplos papéis que a sociedade impõe, né, o conjunto, né, que são exigidos, que ela não consegue dar conta. Mas aí tem uma isso. outra coisa que você falou logo no início, que é exatamente a parte hormonal, a parte realmente da química do organismo. E Uhum, tem outra causa também que eu detectei com o tempo, é o TDAH. A minha filha uhum, detectou através de estudo mesmo, né? Que ela uhum, fez um trabalho por 2 anos com psicólogo. E eu fiquei pensando, e ainda tem, mas minha mãe não consigo, a gente não conseguiu identificar nesse caso, mas ela tem uma coisa muito que eu convivi com isso, o humor dela é como se tivesse dupla personalidade. É uhum, os altos e baixos constantes. Então, era muito eufórica e era muito depressiva e triste e raiva, sabe? uhum. Depois muito eufórica novamente. Aí eu fico questionando, eu digo, será que o exercício para isso aquele, além da terapia, claro, com o psicólogo, como você falou, não é? Mas um exercício interior, não poderia usar o exercício de Gestalt, daquelas portas? Olha, eu não saberia te dizer, porque eu não conheço esse exercício que você está falando, tá? Mas o processo terapêutico, ele funciona. A questão da oscilação de humor, o que pode acontecer assim, é que nós temos a depressão, mas também nós temos a depressão, que a gente chama de o transtorno de humor, né? Que então tem uma bipolaridade, né? Que então para isso é importante, por exemplo, assim, passar pelo psiquiatra para poder fazer um diagnóstico correto. Porque se o paciente é somente depressivo, é um tipo de medicação. Mas se ele tem essa oscilação de humor, né? Então, nós estamos falando de um transtorno de humor, daquela pessoa que passa um período deprimido e outro período muito eufórico. E aí é um outro tipo de medicação que precisa ser associada, combinada, como a gente chama, né? Além disso, nós temos as comorbidades, né? Que, por exemplo, assim, ó, pode ser um paciente que tem um transtorno de humor, que tem uma bipolaridade, mas que tem uma comorbidade, né? Ele faz uso
de substâncias psicoativas juntas, né? Então, aí tem uma comorbidade, tá? Associado isso à dependência química, tá? Então, é bem importante sempre poder fazer o diagnóstico diferencial que a gente chama, tá? Então, assim, ó, por exemplo, eu não saberia essa técnica, não posso te dizer que é boa ou ruim, porque eu não a conheço, mas o que eu posso te dizer é que o paciente aderindo ao tratamento psicoterapêutico, ele vai sim, né, conseguir evoluir. Tá? Então, aliado ao atendimento psiquiátrico que vai fazer esse diagnóstico diferencial, tá? O que que acontece muitas vezes, assim, ó, o paciente não adere ao tratamento. E com a falta de adesão ao tratamento, né, às vezes ele vai pulando de profissional em profissional. Às vezes é bem difícil poder entrar em contato consigo mesmo. Então, por exemplo, o adolescente, né, então daqui a pouco ele vai reclamar do terapeuta, né, então tudo isso faz parte do processo. Mas a importância da família estar atenta e entender que, por exemplo, quem está deprimido, né, a gente precisa verificar os fatores de riscos, né? O que que a gente chama de fator de risco? A questão da hereditariedade, né? É uma coisa muito importante a gente perceber. É fator de risco a história de vida da pessoa. Ah, daqui a pouco vamos tentar pensar assim: perdi o emprego na pandemia. E agora eu não estou conseguindo sustentar minha família, mas daqui a pouco aquele indivíduo, ele cresceu escutando o pai dele dizendo que quem não trabalha é vagabundo. Aí o que que acontece? Isso é um fator de risco. Por quê? Porque ele tem na história familiar algo que lhe coloca numa situação de vulnerabilidade, que pode causar uma culpa, e daqui a pouco esse indivíduo cai numa depressão e até mesmo, né, pode buscar o suicídio porque tem toda essa vulnerabilidade. Então, tem um fator de risco aí também, na história de vida, né? Então, a gente precisa aprender a dar nome para as coisas, entender. Né, a pessoa diz assim, ela te dá sinais, né? Então, assim, eu não suporto mais essa vida, eu estou cansado da vida, né? Então, ou seja, assim, eu estou cansado, né? Esse cansaço às vezes não é um cansaço, é uma depressão. Então, a gente poder fazer essas leituras, né? É claro que às vezes a família não se dá conta, né? E não tem, né? E é leigo, não tem esse conhecimento, mas a gente precisa prestar atenção assim, ó. A pessoa mudou totalmente o comportamento dela, ela ficou encapsulada, ela não convive mais, ela não interage, ela não está braba e emburrada, ela tá com certeza com característica de depressão, o sono, né? Quando altera o sono, né? A pessoa dorme pouco ou dorme muito, né? Ou come pouco ou come muito. Esses são sinais que a gente tem no nosso cotidiano ali, tá? Eu não sei se eu te respondi, porque eu meio que. Sim, sim, desculpa, esqueci de dizer um fato, que ela tinha, e começou tudo isso, né, essa sequência, né, de exatamente encapsular, com o hipotiroidismo que ela tinha, entendeu? Então, aí começou isso, e ela ia sozinha para os médicos. Esse foi um dos erros que eu acho que a gente não percebeu. Então, Uhum. ela pegou, tomou 30 comprimidos oprazolol. Eu acho que é oprazolol, é de tarja Aprazolam, preta. É, aprazolam. 30 e com o estômago vazio. Então Uhum. foi uma assim, a gente foi muito rápida, então, mas ela já não acordava mais. Então isso foi muito importante a gente estar perto e a gente conseguir realmente e realmente depois de tanto comprimido, a gente percebeu e o médico orientou a gente, o psiquiatra, ela disse, ela mentalmente não vai conseguir ser aquela mesma porque o efeito do comprimido foi muito forte, entendeu? Mentalmente. Então, ela ficou mais lerda um pouco, assim, mas a gente conseguiu exatamente envolver ela de uma forma para ela não cair mais, sabe? Uhum. Mas foi muito difícil, Uhum. foi um aprendizado muito grande e eu fico muito preocupada, a gente não pode se distrair e não detectar isso em outra pessoa do convívio, sabe? Então, eu fico muito atenta a isso, eu acho que as atividades e a pressão da sociedade, eu acho que a gente tem que
mudar um pouco os valores, né? Uhum. Abrir mais o coração para algumas coisas, ver, deu certo, tudo bem. Porque uma sequência de frustrações, né? Eu acho que essa sequência fez muito mal, entendeu? Então, eu acho que isso, não deu certo isso, não deu certo aquilo, eu vou fazer isso dar certo, dar certo, dar certo. Então, foi isso que Uhum. eu acho que também deu uma. Mas é assim, ó, vamos tentar pensar nisso que você está falando. Olha só, se eu vou fazer um bolo, tá? E o bolo sempre sai abatumado e eu não faço nada, né? Aí eu tenho que pensar sobre isso. Se eu quero fazer um bolo e ele abatumou, na primeira vez eu já tenho que ver, abatumou. O que que foi? Ah, eu botei muito açúcar. Na próxima vez eu presto atenção na quantidade de açúcar. Abatumou de novo, eu não sei o que que aconteceu. Aí a gente diz, ah, eu não tenho a mão boa para fazer bolo. Aí você vai ver o teu forno que está com problema, tá? Aí você vai lá e manda arrumar o forno. Bom, aí talvez a terceira vez que você vai fazer o bolo não abatume, né? Ou então, vamos lá, o seu fermento está vencido, tá? Ou a farinha está vencida. Então, o fato é que quando as coisas acontecem de forma recorrente e nós não tomamos nenhuma atitude, a tendência é elas cronificarem. Agora, se acontece uma vez e você já vai lá, olha, tem alguma coisa estranha nesse bolo aqui, eu vou tentar ver o que que é, né? E aí eu dou a mesma receita para outra pessoa fazer o bolo, e aí saiu tudo certo. Então, o que está acontecendo? Então, o que que eu estou botando de errado nessa receita aqui? Tá? Então, é importante a gente entender assim, ó, que as coisas elas podem ser indiferentes se nós nos colocarmos na vida de forma diferente, tá? Porque assim, ó, existe, né, todo um processo de adoecimento, mas talvez justamente pela repetição do comportamento. Então, eu quero que as coisas sejam diferentes, mas eu continuo fazendo exatamente do mesmo jeito. Então, não vai existir milagre. E é justamente isso que a vida nos mostra, que a evolução se dá nessa existência quando nós mudamos a nossa forma de comunicar, quando nós mudamos algumas escolhas que foram prejudiciais para nós. Então, é no momento da psicoterapia que você vai conseguindo, junto com o seu terapeuta, olhar para essas questões que são muito íntimas e pessoais suas, né? Bom, então, será que eu estou afadada a viver toda uma existência frustrada? Ninguém veio para cá para ser castigado. Nós viemos para cá para nos melhorar, para evoluirmos. Mas junto com tudo isso, a gente pode ter alegria, a gente pode viver momentos felizes, a gente vai ter as frustrações, mas a gente vai ter muitos momentos felizes que são construídos no meio daquelas pessoas que a gente ama, né? Tá? Então, Obrigada. a gente não precisa ter essa ideia assim, ó. Bom, a felicidade não é deste mundo. A felicidade plena, total, não. Mas nós podemos ter muitos momentos felizes, tá? E eu tive um momento muito feliz na Alemanha quando eu conheci a minha amiga Maria e pude tirar fotografia com ela e abracei ela e eu achei que ela era mais baixa, ela era bem alta, assim. Então a gente cria expectativas das pessoas e tudo, e quando a gente vê assim, ó, olha, a gente está se vendo aqui na tela. E parece que não tem nada, que né? Ai, a gente está só dando uma aula. E quando a gente se encontra presencialmente, eu não sei se a Maria sentiu isso, mas eu senti uma alegria tão grande de encontrá-la e abraçá-la, que isso assim me fez viver muitos dias de alegria, apesar de ter momentos de tristeza. Então, o que que nós precisamos entender, né? É que a depressão ela pode ser um caminho de transformação, que é isso que a Joana nos coloca. Então, nós precisamos entender que existe uma doença que precisa ser tratada, mas que ela também é um caminho, né, de transformação do ser. Tá bom, queridos? Obrigada. Eu fiquei muito feliz de te conhecer na Alemanha. Foi muito bom. Nossa, que Ah, maravilha. Foram momentos assim que
eu levo na minha bagagem espiritual. Ah, eu também, estou assim. Eu espero que a gente tenha possibilidades de refazer isso. E todo mundo que está aqui, viu, gente? Olha, é Claro. tão bom. Tinha mais daqui a Andrea também estava lá, né? A gente volta Ah, assim com a nossa bateria espiritual recarregada. recarregada, foi um presente mesmo. Rumo, Presente. todos nós rumo à Inglaterra agora, né? Vamos, todo mundo que está aqui, hein, gente? Vai também. Isso aí. A gente vai ver assim, ó, que a gente vai viver momentos tão lindos que isso vai nos dando energia para quando os momentos tristes e desafiadores virem, a gente poder saber quem nós somos e esses valores morais nos darem a sustentação necessária para a gente dar conta com essas adversidades da vida, que algumas elas fazem parte do nosso processo evolutivo, mas que a gente não é a nossa doença, né? Nós somos mais do que isso, né? Nós somos seres e somos seres integrais, né? Ai, que bom que a gente. Foi tão boa esse momento, né, Mariane, e todo o pessoal que está aqui, porque depressão é um assunto que diz respeito a muitas pessoas, a muitas vidas, né? Quando eu estava lendo o material aqui, teve hora que eu fiquei triste de ver essa é uma coisa que deixa as pessoas causa tanta Uhum, dor, né? E muita ninguém está dor. livre delas, É, né? com certeza. Ninguém está E a livre. gente, é, e a questão assim, ó, a depressão ela pode levar ao suicídio, né, gente? E a gente sabe que os índices de suicídio, eles têm aumentado significativamente, principalmente entre jovens e crianças, gente. Isso é que a gente precisa estar olhando. A gente precisa falar sobre depressão com seriedade, entendendo que é um caso de saúde pública, tá? A questão do suicídio, né? Que a origem deste suicídio é a depressão. Então, se você sabe que pode tratar, né? Você tem um entendimento, então, que aquela morte poderia ter sido evitada. E a dificuldade, às vezes, assim, se você, na sua família, alguém está depressivo, você não entende, não capta os sinais, não tem conhecimento, nunca teve contato com pessoas depressivas, Uhum, isso pode causar também até dificulta a compreensão, né, o relacionamento, porque você não entende por que que o uhum, outro está agindo daquela forma, uhum. quando na verdade o E outro está em profundo sofrimento, e a gente está, sofrimento. é tão importante a gente ter esses momentos aqui. E Uhum. olha, por isso nós somos imensamente gratos por você ter trazido esse tema hoje aqui, ter Uhum. explicado para a gente. Temos agora mais bagagem para estarmos alertos quanto ao nosso meio e a nós mesmos, né? Sabe? Com Maria, certeza, É, com né? certeza. posso fazer uma última pergunta aqui? Sim, Dá Gigi. tempo ainda? Boa noite, boa tarde. Com relação ao livro No Mundo Maior, né? O nosso mentor Calderaro, ele fala sobre a casa mental. Uhum. E ele explica ali que, ao ficar estacionado no porão, nos causa vários problemas mentais, né? E Uhum. então, e eu acredito que a depressão está incluída nesse rol de problemas mentais, porque no começo do livro, o mentor que faz a palestra, ele disse nessa altura que teríamos uma pandemia de problemas mentais, né? E então, Isso. explica lá sobre a situação do porão da casa mental e como as Uhum. pessoas, quando estão com depressão ou problemas mentais, elas ficam fixadas só no porão, e é por isso que Uhum. elas não têm força para lutar contra. Uhum. E então, é, com relação a esse posicionamento do mentor Calderário, como é que você encaixaria isso com a fala de Joana sobre essas duas conexões? Porque o livro maior ele fala exatamente sobre, né, os três andares da casa mental e Aham. como ele
influencia na nossa vida. Uhum. Então, eu acho que é importante a gente poder entender isso, né? O porão a gente pode usar a simbologia, né, daquilo que está embaixo, né? Tá? Mas assim, ó, é excesso de passado. Tá? Então, excesso de passado. O depressivo, ele está muito preso nas culpas e no passado. Ele não consegue, muitas vezes, se dar conta de que a vida que ele tem pode ser uma vida boa, porque ele está preso naquilo que ficou no passado, né? Então, é pelo excesso de passado que ele fica preso, então, neste porão. Então, vamos tentar pensar no porão como um lugar que é escuro, né? Não tem claridade, né? Como aquele lugar que está fechado. Geralmente não é no porão que a gente coloca aquelas coisas todas que a gente que estão em desuso. E o que está em desuso não é algo que é antigo, algo que não, talvez não nos sirva mais, algo que a gente não vai usar no dia a dia. Então, está relacionado sim a esse excesso de passado, a coisas que a gente fica apegada. Elas estão no porão, mas a gente permanece apegado a isso. Então, estão lá no inconsciente, a gente não deu conta daquilo ali. Né, estão a nível inconsciente, né? Mas a gente tem, de certa forma, assim, um apego aquilo que ficou lá de certa forma, que não ficou resolvido. Então, daqui a pouco você fica preso a um relacionamento que não deu certo. Vamos pensar assim, ó, quantas pessoas, às vezes, assim, ó, tiveram um noivado desfeito lá na adolescência e nunca mais casaram. Uhum. Então, aquilo ficou lá no passado. Então, a pessoa ficou presa naquela emoção e não deu conta do que ela está vivendo agora. Então, ou seja, hoje, na atualidade, eu posso ter outro relacionamento, né? E posso também me sentir feliz. Por que que precisava ser com aquela pessoa eu me relacionar? Tá? Então, a gente pode fazer essa analogia, tá? Mariana, Mas Inclusive, também poderíamos. ele fala que nós transitamos pelas 3 casas mentais durante o nosso dia e é necessário, inclusive, visitar o porão, porque não são experiências negativas, mas como experiências do passado, né? Desde Aham, da nossa origem, né? Do nosso início como vegetal, mineral, etc. E é. então a gente É, transita. Agora, e a quando você gente. ficar fixado em coisas que já passaram, é que leva a essa posso situação. dar um exemplo? É, Eu tive ah, depressão profunda. E a depressão profunda, né? Na época não se sabia, até o psicólogo pedia aos médicos que me fizessem um teste de hormônio. Então tinha tireoide também. Mas a depressão profunda, esse porão, esse buraco que a gente está na escuridão, para o depressivo, quando está lá, é bem difícil, porque no início não se percebe, a não ser quando alguém, né? Eu descobri quando a minha melhor amiga ela falou: tu tá estranha, tu tá diferente, tu não estás mais brincando com as crianças. Vai no médico perguntar o que está acontecendo. Mas as crises da depressão profunda, elas são desesperadoras. É um vazio, não tem uma emoção, não tem nada. Você é como uhum, se você estivesse no fundo do mar querendo segurar em cabelos que não tem lá. E não tem ninguém para dar a mão, às vezes, no momento. Eu me lembro na época que os médicos aqui, o que eles fizeram para me ajudar, para as terapias e remédios que já não estavam funcionando, eu não conseguia os remédios funcionar, eu tinha alucinações, me mandaram para casa, falaram, vá para sua família. E eu botei minha filha no braço e fui, e fiz todos os tratamentos espirituais, psicológicos e emocionais lá, e das pessoas, ajuda também, né, da família me ajudando. Mas, Gigi, esse porão, para sair de lá, eu tive que pedir a todos os amigos e amigas, principalmente as amigas holandesas que eram mais próximas, para me ajudar. Mas a pessoa tem que ser muito forte. Quando a pessoa não tem uma alma forte suficiente para sair dali, para pedir ajuda, aí ela vai escolher um outro caminho. O que me tirou dessas crises de desespero, de suicídio, foi os choros da minha filha cada vez que
dava essas crises desesperadoras que ficava como se estivesse sufocando numa escuridão repentina. Uhum. É. Então, eu acho que você perde muitos equilíbrios emocionais. E, Uhum. claro, vem o físico e todos esses pontos que a Mariane falou, né? Uhum. Então, Mas só para ilustrar mais ali o que a Gigi falou, a questão da casa mental. Então, assim, tem o cérebro triuno, que a gente chama, né? O trino. Que fala então dessa casa mental, fazendo essa analogia também. Então, o primeiro cérebro foi colocado é o reptiliano, que é aquela forma, ó, justamente assim, de um girino, a primeira parte. Depois o límbico que foi colocado, para somente milhões de anos depois o neocórtex, que veio para os humanos. Tá? Então, o primeiro reptiliano está muito relacionado à questão da sobrevivência, tá? Então, ou seja, muito o instinto e a sobrevivência. Então, o que que acontece, né? Quando o Calderaro nos fala isso, justamente ele está nos falando do porão, por quê? Porque é vida, porque é instinto de sobrevivência. Então, a pessoa, ela perde esse instinto de sobrevivência. Ela vai para o porão porque realmente, assim, ela está entre, né, o nascer e o morrer, tá? Está relacionado, sim, a esse primeiro movimento, né, do instinto de sobrevivência, né? E também ao processo evolutivo da criatura, né? Se a gente pegar lá no capítulo 11, a lei do amor, no item 8, está falando lá a respeito desse processo de evolução. No início nós temos o instinto, depois nós temos as sensações, para somente depois termos as emoções. Está falando da mesma coisa que Calderaro estava falando, né? Das casas mentais, tá? Então, neste processo de evolução. Mas a gente pode estar relacionando também essa casa mental ao cérebro triuno, e que também tudo isso está relacionado, né, a esse nosso processo. Né? Então, vamos tentar pensar assim, ó, o porão, ele está escuro, você está isolado, você está ensimesmado, mas também esse porão pode ser o primeiro cérebro, que é o reptiliano, que está relacionado, então, ao instinto de vida. Tá bom? Gente, assim, ó, por mim, eu ficava até, aqui são 17h20, eu ficaria até a meia-noite conversando com vocês sobre este assunto, e nós não exterminaríamos as nossas dúvidas, né? Porque ele é algo que nos instiga, e quanto mais a gente estuda, mais a gente vai vendo, né, que sabe pouco, né? Eu procurei não trazer tantas coisas técnicas, né, para nossa fala, para ficar mais compreensível, mas quando a gente vai fazer o estudo, né, do que a psiquiatria nos fala a respeito da depressão, eu acho que é importante a gente entender que a depressão, se ela for tratada, né, o indivíduo consegue, né, dar conta da vida. Nós não podemos achar assim, entrou em depressão, vai ser difícil, vai, mas a pessoa consegue dar conta se ela realmente tiver uma adesão ao tratamento, e principalmente se ela tiver o apoio da família, que foi o que a Albiraci nos trouxe aqui, né? Ela nos trouxe que ela precisou ir para junto com a família. Tá? Então, se a gente consegue fazer esse entendimento e a família conseguir entender a importância do apoio, o indivíduo dá conta, sim. Tá? Obrigada, Mariana. Nós também gostaríamos de ficar mais tempo, mas, claro, deixa para uma próxima. Temos material, Aham. muita informação para a gente rever essa questão. E obrigada, Bira, por você ter trazido também o seu depoimento aí. A gente não entendemos como são situações difíceis, né? Mas, graças ao bom Deus, a doutrina espírita nos dá subsídios para a gente vencer essas situações. Joana, ai, Joana, como eu te agradeço. E agradeço também aos nossos irmãos aí da AME Brasil, e hoje, em especial, a Mariane aqui. Mariane, muitíssimo obrigada. Eu que Gratidão nossa agradeço. aqui como grupo, né? E, olha, aquele pedido de sempre. Faz a Com prece para a certeza. gente.
Por Pode favor. deixar, pode